tudo bem? Hoje no canal vamos falar da história de superação de Ruth, uma estrangeira que foi capaz de se renunciar a tal nível que chegou a mendigar diante de um povo que não era o seu. A história de Ruth começa no ano 1210 a.C. e é bem atual nos dias de hoje. E se Ruth fosse viva hoje e ela pudesse dizer alguma coisa para motivar quem deseja mudar de país, ela diria: do egoísmo à generosidade que eu cheguei até aqui. O que tem sido a realidade de muitos dos imigrantes que têm chegado, por exemplo, ao Brasil, que têm fugido do egoísmo dos seus governantes para serem recebidos com a generosidade de outro país que não era o seu. Quer saber mais como é tão atual a vida dela? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando postarmos um vídeo novo e o mais importante, compartilhe com quem você ama. Hoje basicamente falaremos de imigração aqui no canal. Atualmente 1.300.000 imigrantes estão residentes no Brasil. De 2010 a 2020, os maiores fluxos foram da Venezuela, do Haiti, da Bolívia, da Colômbia e dos Estados Unidos. Dá para acreditar? Estados Unidos? O sonho americano de muitos brasileiros que se mudam para lá, até mesmo ilegalmente, hoje se tornou o sonho brasileiro de muitos argentinos que estão fugindo do egoísmo dos seus governantes no seu país. Os caras saindo de lá dos Estados Unidos para o Brasil. O número de novos refugiados reconhecidos anualmente no Brasil saiu de 86 em 2011 para 26.500 em 2020, um crescimento de 24,4% de novos imigrantes no Brasil. Nesse período, segundo dados da Agência Brasil, motivos que fazem com que alguém se mude de seu país natal, ou por casamento, trabalho, melhores condições, novas oportunidades. Esses motivos, todos eles foram os que envolveram as circunstâncias de Ruth deixar seu país 1210 a.C., que era Moabe. Hoje seria parte da Jordânia, mas tinha algo mais que movia Ruth: Noemi, a sua sogra. Não são as circunstâncias da vida que lhe definem para seu destino, mas como você se comporta diante de cada uma delas. Segundo dados da Polícia Federal, em 2021, mais de 80.000 brasileiros foram presos nas fronteiras dos Estados Unidos. 52.000 eram de Minas Gerais, sendo 17.000 do município de Governador Valadares. Ou seja, imigração ilegal. Até o imigrante ilegal ser preso ou se casar com um cidadão nativo daquele local, provavelmente passa por muitas dificuldades, além do constante medo de ser pego e terminar deportado. Nos dias de Ruth não existia provavelmente um departamento de imigração, como nos países afora. Mas existia emprego que a maioria dos nativos estabelecidos não queriam fazer, o que ficava a cargo dos mais pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros, que muitas vezes também se enquadram como pobres, órfãos e viúvas. O caso de Ruth se complicava um pouco mais, porque Ruth era de um povo que fez frente ao povo judeu quando eles subiam do Egito. E não o receberam. Existia até orientações para que os judeus não se envolvessem em casamento com o povo de Ruth, o que dependeria de um tribunal rabínico que nos dias dela seriam os anciões do povo, ou poderiam interpretar de uma forma a lei e outros no futuro, quando avaliassem, poderiam interpretar de outra forma. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Fique comigo até o fim desse vídeo. Se você conhece alguém que deseja se mudar, esse vídeo pode inspirar, conforme está escrito: é Deus quem efetua o querer e o realizar. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Winston Churchill disse: não é suficiente fazer o nosso melhor. Às vezes nós temos que fazer o que é necessário. Para entender a situação de Ruth, ela descendia de um dos reis do povo dela, que foi morto por um juiz de Israel chamado Ehud. Uma vida dividida em fases ruins e boas, mais ruins do que boas na verdade. As circunstâncias que colocaram Ruth na Bíblia, portanto na história, não estão em Moabe, mas elas estavam em Belém, localizada em Judá.
Noemi, sua futura sogra, foi casada com Elimeleque, e eles tinham 2 filhos. E um deles se chamava Malom, e Malom se casaria no futuro com Ruth. Os sábios ensinam que nos períodos de fome em Israel, o marido de Noemi era muito rico, e Deus o havia prosperado para que nos tempos de fome em Israel ele ajudasse os seus irmãos. Tomando então Noemi e os filhos para não ajudar os seus irmãos, nesse período o marido de Noemi se muda para Moabe. A primeira causa de Ruth se casar foi o egoísmo do seu futuro sogro. O sogro de Ruth, o marido de Noemi, era tão rico que, sendo estrangeiro, casou seus 2 filhos com Ruth e Orfá, que eram da linhagem dos reis de Moabe. Noemi fica viúva. Após 10 anos, Ruth também fica viúva, assim como Orfá. Noemi, sogra de Ruth, decide voltar para Israel, e as noras queriam ir com ela, mas somente Ruth volta com Noemi, falando a famosa frase: "O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Nos dias de Ruth, existiam leis agrícolas em Israel. Sendo Ruth uma viúva estrangeira, ela se enquadrava nesses benefícios do governo local. Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Você já ouviu casos de pessoas formadas no Brasil que vão para outros países trabalhar em serviços mais, digamos assim, simples? Uma lealdade que provocou superação. Ruth era muito bela, fiel, e todos na cidade sabiam que era mulher direita. Palavras do próprio Boaz. Nessa época, Ruth tinha 40 anos quando foi orientada a procurar se estabelecer, se casar por Noemi, sua sogra. Nos dias de Ruth existia a lei do levirato. A generosidade de Boaz se apega à fidelidade de Ruth. Uma das formas de Deus tratar a questão amorosa na Bíblia é que Ruth era estrangeira, e a mãe de Boaz também era estrangeira, Raabe, que era da cidade de Jericó, a mesma conquistada pelos judeus quando subiram do Egito. E essa é a forma de Deus tratar a questão amorosa na Bíblia, unindo o propósito pelos detalhes que uma pessoa se identifica com a outra. O primeiro motivo do casamento de Ruth foi o egoísmo de Elimeleque, seu sogro. O segundo motivo foi a generosidade de Boaz, seu segundo marido. Boaz e Ruth se casaram e tiveram um filho, que se chamou Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi. Alguém que basicamente mendigou, foi bisavó de um rei de um povo onde ela foi estrangeira. Isso não está restrito somente na Bíblia, mas alguém como Kamala Harris, vice-presidente atual dos Estados Unidos, é descendente de imigrantes. Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, também descendia de um queniano. A vida de Ruth só relata coisas que Deus ainda faz. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e o mais importante, compartilhe com quem você ama.